passar a palavra à nossa Rosane. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine. Nossa lição de hoje está no capítulo 17 do Evangelho. E eu vou ler então a passagem, que está em Mateus, que inicia o nosso estudo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos persegue e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes aos vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então estudaremos então essa passagem em que Jesus nos faz um chamado. Sede vós perfeitos. Na verdade, é mais que um chamado, né? A forma como a frase está colocada é praticamente uma ordem. Sede vós perfeitos. E aí a gente que está aqui na Terra fica pensando quanto distante estamos dessa situação da perfeição, né? É só a gente avaliar o nosso dia a dia, é só avaliar as coisas que estão ao nosso redor e que a gente fala assim, nossa, mas como é que eu vou alcançar isso? E a gente só não duvida dessa possibilidade porque quem está dizendo isso para a gente é Jesus. Porque se eu dissesse para vocês isso, vocês iam rir de mim com certeza, né? Mas como Jesus falou, então, olha só, temos que dar alguma credibilidade a ele. E por que que ele acha que a gente tem essa capacidade de alcançar essa perfeição, né? O que a doutrina trouxe para a gente? Para que a gente, além de acreditar nessa possibilidade, porque Jesus falou que ela é possível, então a gente já acha que é possível, mas como a doutrina não quer que a gente acredite só por acreditar, como a doutrina quer que a gente, vá a fundo das questões que nos são apresentadas, por que a gente pode entender que a gente tem essa condição de chegar à perfeição? Então, a gente fica sabendo, estudando a doutrina, que nós todos fomos criados simples e ignorantes, né? E que Deus deu para a gente, em situação de germe, todas as condições de alcançar a perfeição. A criação de Deus, sendo Deus absolutamente perfeito, a criação de Deus é perfeita. E Ele criou a gente com essa possibilidade da perfeição. Aliás, mais do que isso, Ele criou a gente com esse objetivo. Esse é o objetivo da nossa existência, alcançar a perfeição. E a gente sabe que para isso a gente não tem apenas uma existência. Porque se eu achasse que eu tinha que alcançar isso nessa vida, nossa, já começava a complicar. O que é perfeição, né? E a perfeição tal qual como o nosso Pai é perfeito. Aí que complicou, como é que eu vou alcançar? Então, a gente vai vendo que a gente pode acreditar nisso porque nós já estudamos e entendemos que para isso teremos uma infinidade de possibilidades ou de chances, né? Porque vamos encarnar várias vezes e nessas encarnações sucessivas é que nós vamos alcançar. Então, primeiro ponto que a doutrina apresenta, essa criação de Deus perfeita, esse Deus justo, amoroso, que cria todo mundo e que não faz diferença de ninguém. E, portanto, todo mundo tem a condição de chegar no mesmo lugar, esse lugar de felicidade que é a perfeição. Que quando a gente for perfeito, gente, vai ser bom. Vai ser muito bom, porque não vai ter problema. Porque os problemas que a gente vive hoje na Terra, eles são gerados pela nossa imperfeição. Então, quer dizer, além de alcançar a perfeição, mas alcançar por quê? Para ser feliz. Porque a gente vai ser mais feliz quando a gente chegar nesse estado. Então, a gente passa a acreditar nessa possibilidade, porque a doutrina vai apresentando que assim, não, então, tá bom, é possível, isso é possível. Isso não é uma coisa que pode até demorar, mas não é impossível de acontecer. E, bom, o que Jesus apresenta como sendo a perfeição? Então, olha o que ele diz nessa passagem, antes dele dar
dele fazer esse chamado, ou ele dá essa ordem, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, o que ele fala? Ele fala o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos persegue e caluniam. Então, ele apresenta o amor ao inimigo como a questão fundamental da perfeição. Isso quer dizer que para chegar à perfeição, assim, quando é que eu vou saber que eu cheguei à perfeição? Quando eu adquirir esse amor absoluto. O amor que não faz diferença. O amor que consegue amar mesmo aquele que está me prejudicando. Então, essa é a condição da perfeição. E aí que a gente fica mais assim, nossa, como é que a gente está longe? Porque a gente, por enquanto, ainda está com dificuldade de amar até o amigo. Quanto mais o inimigo. Então, é essa a questão que a gente vai, vamos dizer assim, perseguir. Essa é a direção que a gente vai apontar para a nossa vida. Essa seria a direção que eu deveria apontar para a nossa vida. Toda vez que eu não estou apontando para a direção do amor, esse amor absoluto, que a gente também pode entender como sendo a caridade, né? Porque a caridade é a ação do amor. Então, assim, porque eu amo esse inimigo, todas as minhas ações são para poder ajudá-lo, são para não prejudicá-lo. Isso é a caridade, são para compreendê-lo. Isso é a caridade. Então, toda vez que a minha vida estiver apontada por uma direção que não é a caridade, é porque eu não estou seguindo no rumo certo. E aí vou me complicar, porque eu não estou no caminho da perfeição, né? O objetivo é estar nesse caminho, mas se eu olho para outro, eu me desvio, né? Ou então, se eu me distraio no caminho com coisas que não me levam a isso. Por exemplo, as questões materiais. Toda vez que eu me distraio no caminho, que eu não foco lá no meu objetivo, e aí isso vai fazendo que essa minha caminhada, que já é longa por natureza, porque, né, até a gente adquirir perfeição, é muita coisa para a gente aprender, essa caminhada que já é longa, fique um pouquinho mais atrasada. Então, a gente tem que estar sempre apontando nesse caminho. Então, a caridade é, assim, a questão principal. O amor é a questão principal para isso. Mas, quando ele aponta, né, Jesus, esse amor ao inimigo, essa situação de que eu tenho que não amar só aqueles que estão ali, né, atendendo a minha vontade, só aqueles que me amam. E porque isso todo mundo faz, ou melhor, quase todo mundo, né? Porque isso, por enquanto, a gente já está fazendo alguma coisa, até porque, por conta de interesse, por outras questões que a vida nos apresenta, se eu tenho que cumprir essa caridade, e se eu me sinto ainda tão distante desse amor ao inimigo, qual é o caminho que eu faço para poder alcançar isso? Porque eu hei de ter algum caminho, né? Eu hei de ter alguma coisa. E aí a doutrina vai nos apresentando uma série de questões que facilitam essa caminhada, facilitam a gente a seguir por essa estrada que é a estrada da nossa evolução. Uma das questões que a doutrina apresenta é esse capítulo, né? E uma passagenzinha que tem nesse capítulo, que é a tal da passagem do homem de bem. Porque se a caridade é o nosso foco, isso que os espíritos colocam que ela é, vamos dizer assim, a junção de todas as virtudes que a gente tem que adquirir na Terra. É a caridade. Então, se eu quero adquirir essa caridade tal qual ela é me apresentada, no nível máximo de amar até mesmo aqueles que me perseguem, amar o meu inimigo, se eu quero adquirir, eu preciso reunir essas virtudes. Porque esse conjunto de virtudes que eu devo desenvolver, eles vão formar essa caridade, esse amor maior. Então, eu não consigo, assim, direto assim, chegar ao amor. Vamos dizer assim, vou desenvolver essa virtude em mim. As virtudes secundárias, elas nos ajudam a chegar no amor. E aí entra essa página do homem de bem. Essa página do homem de bem, ela é tão boa, gente, tão boa, que a gente... Quem não tem o evangelho, que compre. Hoje, sai lá na livraria, vai lá, dá um jeito para comprar. Se não tiver dinheiro, compra depois. Mas não pode deixar de ler a página do homem de bem. Vale a pena ter o evangelho só para ler.
Porque ela vai apontar quais são as virtudes, como é que a gente tem que fazer isso. Tira a dúvida, porque assim, se eu perguntasse aqui, quais são as virtudes que a gente tem que ter? Vocês iam falar facinho. Paciência, humildade, benevolência, bondade, tá bom. Mas a página do homem de bem, ela vai dando assim, é uma página pequenininha, né? É um item pequeno, mas ela vai dando algumas dicas para que a gente não fique só com esse rótulo, né? Eu tenho que ter fé, mas como é que é? Ela dá umas explicações, como é que é essa história da fé, como é que é. E aí ela vai traçar um panorama do que eu deveria, né, desejar ser na Terra, se eu quero alcançar a perfeição. Então ela faz um retrato. Quem é esse homem que na Terra resolveu buscar o caminho da perfeição? Resolveu atender ao chamado de Jesus, buscando ser perfeito. Esse homem é um homem de bem, que está muito bem retratadinho no Evangelho, né? Uma vez aconteceu uma coisa interessante, porque a gente estudou essa página com as crianças e os jovens de nossa casa. Porque criança e jovem também estuda Evangelho, vocês sabiam disso? Precisa estudar também. Precisa estudar. Vem para a casa espírita para estudar o quê? A mesma coisa que a gente estuda. Evangelho, Livro dos Espíritos. Precisa estudar a doutrina. Porque quando começa desde novinho, nossa, é uma facilidade. É bom a beça. Então tragam as crianças, propaganda, né? Tragam as crianças para a evangelização. Tragam. Ele é muito importante, é responsabilidade dos pais. Eles vão estudar e vão conhecer a doutrina. Muitos de nós que já só conhecemos a doutrina mais tardiamente, ficamos pensando, nossa, se eu conhecesse isso antes, teria sido tão bom para mim. E a gente não pode deixar as crianças longe dessa oportunidade, né? Então, uma vez ensinando a página Nome de Bem, aconteceu uma coisa engraçadinha. Porque uma mocinha de 15 anos estudou a página do Homem de Bem, ela falou assim, tia, eu quero um marido desse. Ora, ideia genial, né? Porque o homem de bem é tudo que o homem de bem, que fique bem entendido, para quem não tem nenhuma dúvida, é homem ou mulher, genericamente, o ser humano, né? O homem é o ser humano. Então, quem não queria a gente casar com um homem ou com a mulher de bem, né? Olha só que maravilha. Seria ótimo. Então, a nossa amiga, ela leu aquela descrição e falou, nossa, perfeito. Antigamente, as mocinhas queriam príncipes encantados. Agora, elas estudam a doutrina espírita, em vez de querer príncipe encantado que vira sapo, elas querem homem de bem, elas estão ficando mais evoluídas e mais espertas também. E quem não queria ter como companheiro de trabalho o homem de bem? Nossa, e se nosso chefe fosse um homem de bem? Que maravilha, né? Porque a gente não ia ter problemas. Só que tem uma situação fundamental nessa história, que a gente não pode fazer o outro ser o homem de bem. A gente só pode fazer esse trabalho para a gente mesmo. Então, não adianta querer o outro, que o outro seja, porque ele pode até, a gente pode dar a página para ele ler, mas esse esforço, esse trabalho de se transformar no homem de bem, é um trabalho pessoal. Somos nós que temos que fazer. E a gente que fica assim, nesse desejo de ter homens de bem ao nosso redor, porque na hora, gente, que o mundo for habitado por homens de bem só, vai ser uma beleza. Vai ser uma beleza total e absoluta, né? Então, se a gente quer contribuir para essa melhoria, só tem um jeito, a gente fazer esse trabalho em nós mesmos. Para que pelo menos um homem de bem no mundo a gente garanta, nós, né? Então eu quero ser esse homem de bem porque eu escolhi trilhar esse caminho. Então, vamos ver como é que o Evangelho apresenta. Eu vou ler alguns trechos para a gente ver como é que esse homem de bem é. Olha lá, começa assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se faz ao trem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, a página começa, o trecho, o item do homem de bem,
começa falando aquilo que a gente já sabia. O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Isso a gente já tinha visto lá no item de cima, né? Que Jesus apresenta isso como sendo a questão fundamental para a gente alcançar. Mas a segunda frase fala que o homem de bem se interroga. Olha, primeira questão então para ser homem de bem, que a gente tem que fazer o quê? Uma coisa que os espíritas gostam de falar, mas que é muito fundamental. Não, aliás, não só os espíritas, não. De vez em quando a gente fala, mas talvez a gente fale muito da boca para fora e não tome, assim, muita ciência do que é isso, que é o vigiar. Vigiar no sentido de que eu tenho que estar sempre me perguntando, será que eu fiz? Será que eu fiz está certo? E isso, peraí, não, peraí. O que eu fiz prejudicou alguém? E o que eu fiz? Isso é o vigiar. Se interrogar a consciência. Porque a nossa consciência vai dizer, por isso que a gente tem uma, né? É ela que é o nosso, vamos dizer, sinaleiro. Ela sente vermelho, verde, amarelo às vezes. E a gente tem que fazer esse processo. Esse processo chama-se autoconhecimento, que a nossa amiga que falou que é tão difícil. Mas se a gente não começar a fazer isso, a gente não chega. Então, o primeiro passo do homem de bem é alguém que está sempre interrogando a sua consciência para poder estar acertando o caminho. Segundo ponto aqui, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O homem de bem é um homem de fé. E aí, se a gente perguntar assim, nós temos fé? Nossa amiga também falou, às vezes temos a fé. Mas às vezes a fé, a gente tem fé e acha que tem. Até um dia que surge um problemão na nossa vida. Uma doença, uma perda. Aí aquela fé que a gente pensou que era tão firme, não acredito tanto em Deus, ela se desmorona e vai por água abaixo. Então, eu tenho que fazer muito um trabalho de fortificação da fé, né? Esse é um trabalho importante para o homem de bem. Porque a partir do momento que o homem de bem vacila na fé, tudo em que ele estava alicerçado para fazer a sua caminhada se desmorona. Então, ele tem que ficar com essa fé muito bem fortalecida. E a fé quer dizer que esse homem de bem, se ele tiver tanta fé, ele submete a sua vida à vontade de Deus. Olha só, né? Para que a gente fortalece a nossa fé? Para que a gente tenha a nossa vida nas mãos de Deus. Tal qual colocou nossa página de abertura. Quando a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, a gente vai deixar de se preocupar com as questões que a gente não pode mudar, né? E vai focar a nossa força, a nossa energia para as questões que a gente realmente tem que focar, que é o quê? A nossa mudança interior, né? Porque a vida vai aparecendo um monte de coisa que a gente não tem, que está na conta, que é a parte que a gente tem que deixar na mão de Deus. Essa que a gente não pode movimentar, que a gente não pode... Não tem como. E o foco, né, do nosso esforço, da nossa ação, é na nossa mudança pessoal. Então, a fé é uma coisa que o homem de bem tem bastante fortalecido, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Bom, essa parte é boa, porque nós já sabemos disso. Estudamos a doutrina, né? Então, o homem de bem é um homem, ele tem a fé, mas a fé dele não é uma fé assim, do nada. Ele tem uma fé alicerçada na razão. Então, ele sabe que as coisas que eles estão passando são provas, são expiações. Aí tem uma frasezinha que acrescenta nessa frase, que é fundamental, porque a gente sabe. Mas o homem de bem sabe e as aceita sem murmurar. Ai, agora ficou complicado, que eu também sabia, mas murmurar já não estou conseguindo tanto. Aí a gente vai vendo, né, que nesse homem de bem, assim, eu tenho que colocar, aí eu começo a estudar, ó. Só li aqui, sei lá, um trecho bem pequeno ainda. Estou destacando umas frases, porque eu não vou estudar tudo não, porque a gente tem outras coisas para falar. Mas vocês vão lá hoje, vão chegar hoje mesmo em casa e vão lá ver, para ficar... E aí, o que a gente faz com essa página do homem de bem?
A gente lê, é linda. Não serve. A gente lê e, eu estou muito longe disso. Também não serve. Né? Nem serve para a gente achar lindo e não fazer nada. Nem serve para a gente achar que é tão difícil que eu estou até me desanimando. Meu Deus, eu estou pior, eu estou péssima. Não, né? Não adianta. O que a gente tem que fazer é ir avaliando essa página e colocar isso no nosso dia a dia. E avaliando as situações. Porque o que vai acontecer naturalmente? Um dia eu vou pensar assim, eu leio a página. Aí vai assim, tem que ter fé. É verdade. Aconteceu aquilo comigo, eu tive muita fé. Eu não perdi, não vacilei. Aí eu estava mal, mas eu fui para o centro, tomei um passe, melhorei. Ponto para mim. Consegui isso. Outro dia, eu já vejo aqui que eu tinha, né, que não murmurar. Aí eu, fui lá, peguei um baita engarrafamento, não sei o quê, mundo de provas e expiações é assim mesmo, engarrafamento é o que não falta na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu reclamo, né? Não estou entendendo que isso ainda está eu estou no mundo de provas, engarrafamento deve ser normal no mundo de provas, né? Aliás, deve ser a prova mais fraquinha, deve ter coisas bem piores. Mas a gente acha que é a pior que tem, mas não é. É uma das mais fracas o engarrafamento, olha só. Né? Porque se tem engarrafamento é porque tem carro, porque tem ônibus, tanta gente que nem tem dinheiro para condução e a gente está, né, podendo se locomover. Então deve ser a prova mais fraquinha, mas a gente remurmura. Aí quando eu avalio isso, eu falo, estou longe do homem de bem, tem que melhorar. No dia seguinte, fico lá, não murmurar no trânsito. Vou murmurar um pouquinho menos, até que um dia eu consiga não fazê-lo tanto, né? Porque tem várias gradações, né? Desde que eu penso mal de todos os políticos e no trânsito, né? Xingo o vizinho e o motorista do lado, né? Até eu só falo, meu Deus, esse trânsito realmente está muito chato. É um murmúrio assim, calmo. Então a gente vai diminuindo, até a gente conseguir alcançar. Então, pega-se a página Nome de Bem, cola ela no espelho e fica lá lendo e vai avaliando. Vai fazendo isso aqui, interroga a sua consciência. E a página ela vai explicando, porque ela vai dando esses detalhes, tipo esse do não murmurar. Vamos ver outras coisas que ela faz, olha só. A gente falou que precisava cumprir a lei do amor, justiça e caridade. Aí ela vai falar um pouco, destrinchar o que é isso. Possuído do sentimento de caridade, do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Então eu vou aqui, vou fazer uma caridade. Aí eu resolvi ajudar a minha vizinha. Aí eu estou achando que eu estou fazendo caridade. A vizinha estava com problema, eu fui lá, ajudei. Tá bom. Só que depois que eu ajudei, eu fiquei pensando assim, puxa, mas passou um tempo, mas poxa, ela nem me agradeceu. Ou então eu estou com problema agora, ela nem veio aqui na minha casa me ver. Aí, olha só, já comecei, eu até estava bem intencionada, eu ajudei a vizinha, é verdade. Só que o sentimento de caridade é fazer o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Isso é a caridade, tá? E aí ele vai falando, aí eu que estava crente, que fiz caridade, li a página de bem, estou vendo que não precisava mais. Eles querem mais da gente, mais, um pouquinho mais, porque o meu objetivo é chegar na perfeição. E continua, porque aí eu fiz o bem para a vizinha. Aquela vizinha, ela é legal. Aí eu fui lá ajudar, mas tem uma outra do outro lado, que ela é péssima. Essa eu não quero nem falar, não quero nem ver. E aí, porque ela já me fez poucas e boas, a vizinha do lado, tá? E aí, assim, vou ler a frase, eu estou lendo a frase pedacinho por pedacinho, para vocês não ficarem muito apavorados. Vou repetir, para a gente pegar ela desde o início. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, o homem de bem, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. É a vizinha do outro lado, tá? Que me fez o mal, mas que se eu quiser ser homem de bem, eu tenho que retribuir o mal que ela fez com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à
justiça. Olha só. Então ele já falou da virtude da caridade, ele já falou da virtude do perdão nessa história, porque se eu pago o mal com o bem, eu preciso para isso fazer o quê? Perdoar, né? Ele está falando da justiça, que é uma virtude muito difícil, né, da gente adquirir. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Esse é o homem de bem. Por isso que, se todo mundo fosse homem de bem, a nossa vida seria melhor. E olha só, essa parte também é uma parte que a gente acha interessante. O homem de bem faz isso, e isso para ele é a satisfação da sua vida, né? Ele encontra satisfação. Esse é o motivo dele ser feliz. Onde está a felicidade para o homem de bem? No fazer o bem, né? A felicidade dele não está nas coisas materiais, a preocupação dele. Se ele pode fazer o bem, então, assim, o engarrafamento para o homem de bem, bobagem, porque olha, quanta chance. No ônibus cheio, quanta chance de a gente fazer o bem, né? Então, ele vive mais feliz, porque ele não fica se preocupando com as outras coisas que estão ao redor dele, né? Não tem problemas, ele fica alegre se ele pode fazer o bem. E quando a gente tem problema, dá mais chance de fazer o bem ainda, né? Então, esse homem de bem é um homem feliz. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque em todos os homens vê seus irmãos. Como a gente está precisando disso, né? Vê nos homens todos como irmãos, sem diferença. Isso aqui também é um bom treino para a gente, né? A aceitação do outro que é diferente de mim, das outras religiões que a gente diz que é bem maneiro. Às vezes a gente torce o nariz também, né? Porque parece que o espírita não faz isso, mas aquele irmão daquela religião, não entende nada, né? E aí a gente não torce. Respeitar é o outro, no momento do outro, na hora do outro. A gente quer que não, mas era bom se ele fosse espírita, mas olha só, não é a hora dele, né? Não é a hora, e a gente fica ali, às vezes, como tem aquela história do Chico Xavier, que bateu com a Bíblia, a gente quer bater com o livro espírita na cabeça dos outros, às vezes, né? E forçar uma situação que não é. Isso é respeitar, né, gente? E às vezes com a desculpa do amor. Às vezes a gente, não, eu queria, porque eu gosto muito dele, eu queria. E não justifica, né? Não se justifica a gente. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Que foi dado por Deus, e às vezes a gente quer tirar, né? As pessoas têm o seu livre-arbítrio e têm a sua caminhada. E a gente tem que respeitar. Isso acontece muito, principalmente na nossa família, né? Que aí a gente fica com dificuldade. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só do benefício se lembra. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Tem presente essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecados. Olha só, um detalhe do homem de bem importante. O homem de bem, se seguir Jesus, já é. Fácil também, né? Essa também é uma boa dica para a gente que quer ser homem de bem. Estuda o Evangelho de Jesus. Faz tudo que Jesus falou, pronto, já ficou homem de bem facinho, rapidinho, né? Porque Jesus deu todas essas pontuações. Tem uma grave aqui, que ninguém, não sei para vocês, mas para mim é. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los, nem repara no defeito dos outros, sabe? Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Nossa, olha só, né? Eu olho o irmão, tem defeito, mas olha só, eu também tenho, não posso nem atirar a primeira pedra porque eu estou cheio de pecado. E o defeito do irmão é da conta do irmão.
Ele tem que resolver. Nós temos os nossos, ele tem os dele, cada um no seu momento vai resolver. E a gente fica, né, tentando, fica falando e fica atrapalhado com alguma coisa que não é da nossa situação. A gente deveria, seguindo a proposta do homem de bem, ressaltar o bem que o outro faz. Né? Deixa o mal, que é o que ele não conseguiu resolver. O bem que ele já faz é esse que eu tenho que incentivar e promover. Promover o bem no outro. Esse seria a proposta do homem de bem. Né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Opa, gostei dessa parte. Essa é a melhor parte da página do homem de bem. Quando fala que o homem de bem tem imperfeição. Porque aí eu também posso ser homem de bem. Porque se o homem de bem fosse perfeito, é o homem de bem, não é o homem perfeito. Né? Ainda bem, porque na Terra não tem ainda o homem perfeito. Né? A gente ainda não alcançou. Podemos dizer Jesus, que é o nosso modelo de perfeição. Os outros estão em caminho. Alguns muito mais próximos da perfeição já estiveram na Terra. Mas nós aqui, a maioria, a massa, é muito longe disso. Então o homem de bem não é o homem perfeito. Então eu posso um dia alcançar essa condição aqui, mesmo na Terra. Né? Só que o fundamental é eu saber disso. Porque, olha só, quem não se acha imperfeito, não tem que consertar, nem tem que melhorar. Né? Se eu não conheço, aonde eu tenho um defeito, uma máquina com defeito. Como é que eu conserto a máquina se eu não sei aonde está o defeito? É possível isso? Não. Né? O técnico, a pessoa, ele abre a máquina, procura lá, vê as peças, porque ele tem que achar aonde está, o que aconteceu? Arrebentou um fio, deu um problema lá não sei aonde, né? Ele tem que descobrir aonde está aquele problema para ele ir lá consertar. A mesma coisa se dá com o médico. O médico, a pessoa está doente, ele tem que descobrir qual o órgão, qual é o problema daquela pessoa para ele ir ali curar a doença. Né? Nós precisamos fazer esse processo de buscar as nossas imperfeições. Porque a gente tem que saber aonde é que está o problema. Porque assim, que eu faço um monte de coisa errada, eu já sei. Mas tem muito detalhe. É o quê? Qual é o foco que eu tenho que dar? Aonde que eu tenho que melhorar? Qual é? Eu tenho que escolher. Dizem até que é bom a gente escolher uma coisa de cada vez, porque não dá para atacar tudo de uma vez só numa existência não, sabe? Nem numa existência já não dá, quanto mais num momento, assim, numa hora. Assim, eu vou sair daqui hoje, aquela moça falou lá da página, eu vou ler o Homem de Bem, eu vou sair daqui, vou estudar. Não é viável isso. A gente tem que pegar, escolhe. Dizem os benfeitores espirituais que a gente escolhe assim, algumas coisas e vai trabalhando. Porque as virtudes elas têm essa vantagem. A gente escolhe uma e elas estão interligadas. Então, você melhorando um pouquinho em uma situação, ela já é um caminho andado para você melhorar na outra. Né? Se você fica mais paciente, você já pode ser mais bondoso, porque você tem mais paciência e você consegue atender melhor, você consegue. Se você é impaciente, como é que você vai ser bom? Já viram um bondoso impaciente? Né? Fica difícil. Né? Então, a gente vai trabalhando as virtudes. Para isso, é importante, olha só, hein, o termo não é conhecer as imperfeições, é estudar. Estuda suas próprias imperfeições. Primeiro, estuda. Vai lá, estudar isso. Eu fiz isso é o quê? Por que eu fiz? Onde é que está a origem disso? É porque eu sou egoísta? É porque eu preciso o quê? Aí fica lá perguntando. Fica lá perguntando até achar alguma resposta. Aí, depois de eu estudar, eu trabalho elas. Incessantemente. Então, assim, eu estudo, vejo onde é que está, e depois começa um trabalho de melhoria, de implementar aquela virtude dentro de mim. É um trabalho, eu faço, é igual a história do reclamar. Hoje eu reclamo menos um pouco, depois menos um pouco, e vou diminuindo isso até eu conseguir eliminar aquela situação da minha vida. Né? A gente coloca isso em situações práticas do dia a dia. Né? A página, ela é uma teoria, mas ela propõe algumas coisas que a gente tem que fazer o quê? Não adianta ler a página. Adianta colocar isso na prática do dia a dia. Tem que pegar as situações.
eu tenho um relacionamento difícil com, sei lá, com meu irmão. Ah, então, onde é que está? O que eu posso, nesse relacionamento, qual é a minha maior dificuldade? E aí eu vou. Eu estou sendo homem de bem com ele? Não. Que dia que eu fui homem de bem com ele? Que dia que eu fui? Que dia que eu não fui? E aí eu vou colocando. Quando é que eu consigo ser melhor homem de bem? Ah, no centro é facinho. Eu consigo, venho aqui, fico boazinha, dou beijinho em todo mundo, trabalho na campanha do quilo, faço isso. Ah, que bom, não tem problema não. Mas quando eu saio de casa, em casa não estou bem não. Não estou. Homem de bem em casa foi embora. Aí então temos que trabalhar isso, a gente tem que trabalhar, né? E vai colocando isso na prática do dia a dia. Então, a questão da imperfeição é uma questão fundamental, porque deixa a gente aliviado que a gente pode ser homem de bem mesmo sendo imperfeito. E aí a última frase, ela é maravilhosa. A última proposta que está nesse trecho do homem de bem. Porque ele diz assim, não fico assim enumeradas, eu pulei muitas coisas, tá? Eu não estou lendo a página toda, estou deixando para vocês lerem em casa. Muitas das virtudes que ele vai apontando aqui, algumas eu fui pulando. Só destaquei algumas para a gente poder avaliar. Mas no final, no último parágrafo, ele diz assim, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduz. Tá? Então, esse é o nosso melhor, assim, graças a Deus, né? Porque a gente vai começar e isso vai ser um processo de que um trabalho vai levar ao outro. Esse esforço, ele vai sendo gradativo e a gente vai alcançando essas qualidades com o passar do tempo, né? Então, essa é a proposta do sede perfeitos apresentada nesse trecho do Evangelho. E aí, a gente passa para um segundo item desse capítulo. Na verdade, não é o segundo, é um próximo item, é terceiro ou quarto, que é uma questão fundamental. Que a gente viu, é uma proposta a proposta do homem de bem, ela não fala nada de religião, vocês viram? Ela é uma proposta que pode ser seguida por qualquer um, né? Mas a gente tem alguma coisa que facilita muito colocar essa proposta em ação, que é o conhecimento doutrinário, né? Então, todo mundo que entrou ali naquele portãozinho e sentou aqui dentro da casa espírita, começa a receber uma série de conhecimentos que são conhecimentos que representam uma proposta de vida, né? A doutrina espírita, ela não se apresenta apenas como um processo religioso que se propõe, né, a trazer um conhecimento teórico, mas que se propõe mesmo a que a gente coloque, né, essa doutrina em prática na nossa vida. A doutrina espírita dispensou os dogmas, a doutrina espírita dispensou os rituais, toda uma série de questões que estavam ligadas às religiões antigas, né, às religiões tradicionais anteriores. E traz uma proposta muito de liberdade, porque na casa espírita a gente não encontra nenhuma assim, olha, tem que ser assim. Você vai fazer, você tem que entrar, você tem que... Não. A proposta da doutrina espírita é uma proposta de liberdade, né? A gente entra aqui, a gente escuta, a gente sai. Ninguém vai perguntar, ninguém vai querer saber. Você não vai, né, trazer, você não é obrigado a falar das suas dificuldades com ninguém. Você, né, não faz um processo de ter, não, alguém não tem que lhe perdoar, não tem que... Não, nada. É de liberdade. Você entra aqui. Se você quiser ficar ali quietinho, não falar com ninguém, você entra, sai, a pessoa vai ficar ali, vai querer puxar um assunto para ver se você está bem, mas você tem total liberdade, né? E ela dá esse conhecimento, e esse conhecimento é o seu instrumental, né? E só você vai dar conta dele, só você pode dar conta da gente implementar esse homem de bem na nossa vida, né? A gente assumir esse lugar de homem de bem no mundo em que a gente vive. Então, o item, os bons espíritas, né, coloca o seguinte: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois
que um é o mesmo que o outro. Então, assim, o homem de bem, esse que a gente está estudando, que a gente já estudou, ele é um bom espírita. Quem é o bom espírita? É o homem de bem. Quem é o homem de bem pode ser o bom espírita, né? E essa doutrina, né, o conhecimento, ele vai levar a esse resultado, se ela for bem estudada e bem sentida. Então, existe uma proposta que a gente estude o espiritismo, mas que esse estudo não fique sendo só um estudo do nosso intelecto. Porque a gente precisa compreender, a gente estuda a doutrina, a gente tem os livros, né? É uma doutrina que precisa estudar, precisa ler, é uma doutrina que exige muito do nosso intelecto, porque ela parte do racional. Mas ela não pode ficar nisso. Se ela não passa do nosso intelectual para o nosso sentimento, a gente não consegue. Porque o objetivo da doutrina espírita é promover a humanidade e fazer homens de bem. Esse é o objetivo da doutrina. Então, para isso, é preciso que a gente trabalhe o quê? Essas virtudes. E isso não significa nada mais do que a gente trabalhar os nossos sentimentos. É a gente que tem que mudar. A gente tem que mudar o que existe dentro da gente. A gente não precisa mudar o que é externo. A gente não precisa fazer. A gente precisa mudar a nós mesmos. Espíritos imortais que somos e que queremos nos tornar melhores, né? Queremos caminhar rumo à perfeição. E a doutrina oferece todo esse conhecimento. Toda vez que a gente sentou aqui, veio para uma palestra, veio para... Qual o objetivo? Que a gente fique melhor. Toda vez, todo o trabalho da Casa Espírita é para que a gente fique melhor. Se a gente atende aos necessitados na Casa Espírita, o que a gente está fazendo? Suprindo a necessidade do corpo para que ele, atendido do corpo, também possa, né, ser atendido nas suas necessidades do espírito, né? Por isso a Casa Espírita faz isso, faz o trabalho assistencial e oferece o Evangelho, bota o Evangelho para essa turma. Por isso que trabalha de 0 até infinitos anos o estudo doutrinário, né? Sempre oferecendo o Evangelho de Jesus e a doutrina, que vem nada mais, nada menos fazer do que reforçar aquilo que Jesus trouxe para a gente. Oferece isso para encarnados e desencarnados. Então, quando você faz uma reunião mediúnica, qual o objetivo da reunião mediúnica? Receber espírito? Falar com os espíritos? Ver manifestação mediúnica? Não. O objetivo é atender espíritos para que eles se tornem melhores. O objetivo, na verdade, é que a gente fazendo esse atendimento se torne melhor. Olha só que coisa. Porque a gente pensa que está atendendo, mas é a nossa oportunidade de trabalho. Na verdade, a gente vem aqui, a gente trabalha, né, a Casa Espírita, e é uma coisa muito interessante, porque assim, uma coisa leva a outra, né? A gente promove as pessoas que são trabalhadores da casa, elas estão levando o Evangelho, elas estão levando esse conhecimento para quem assiste, vamos dizer, os frequentadores serem melhores. Ao mesmo tempo, quando elas fazem esse trabalho, elas também estão se tornando melhores através do trabalho de ajuda, porque não é a caridade que a gente busca desenvolver, né? E aí, assim, a gente vem e faz, começa fazendo por obrigação, daqui a pouco vai começar a fazer por prazer. E aí o que está sendo? Se tem prazer no bem que faz, é o quê? Homem de bem, né? Então a gente vem à Casa Espírita para isso. É para isso que o Espiritismo... Então, o bom espírita é aquele que entendeu que ele precisa estudar essa doutrina e viver a proposta que a doutrina apresenta. Algumas pontuações que ele faz aqui são interessantes. O Espiritismo não institui nenhuma moral nova, apenas facilita a minha cópia aqui ficou faltando alguma palavra. Apenas facilita o entendimento da mensagem. Faltou uma palavra aqui. Ele facilita o entendimento da mensagem e a prática, o entendimento pela inteligência e a prática da mensagem do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam.
né? Essa capacidade que a doutrina tem de nos dar essas explicações de entendimento que fortalece toda essa nossa proposta, né? Muito bem, eu vou contar para vocês, a gente já está terminando, já estamos com o horário, e aí eu vou contar uma história. Já entendemos o que é o homem de bem, já temos uma ideia, qual é essa proposta do sede perfeito. Entendemos que foi Jesus que trouxe essa proposta para a gente e que ela é viável. E que, entrando na casa espírita, eu tenho todo um instrumento de facilidade para fazer isso. Aí eu achei uma história, lembrei de uma historinha que eu tinha lido, muito legal, da Dona Ivone Pereira, que ela conta num livro chamado A Luz do Consolador. A Dona Ivone Pereira conta uma história de jovens espíritas. Porque quando a gente fala disso tudo, do homem de bem, a gente fica, né, é difícil. É difícil quando a gente começa a fazer essa avaliação do dia a dia, assim, do homem de bem. Dá um desânimo, gente, dá um desânimo um pouco. Vou adiantar isso para vocês não se surpreenderem. Porque aí lê ali, ah, meu Deus. Aí lê, ah, meu Deus. Aí pega o engarrafamento, ah, meu Deus, 2 vezes. E é difícil, né? Mas a gente não deve desanimar. E às vezes, assim, a gente tem que ver que às vezes não precisa de tanto esforço assim como a gente imagina, né? É difícil, mas é no dia a dia que a gente coloca isso em prática. E às vezes a gente precisa mudar atitudes, e pequenas atitudes. Não precisa de uma mudança. E às vezes precisa a gente não se deixar levar pelo roldão do que vai aí fora, né? Porque a gente tem que ser um elemento que freie. A gente tem o conhecimento já, a gente tem o entendimento. Se a gente se deixar pelo que a vida vai apresentando para a gente vai entrando nessa conversa. Porque, por exemplo, o engarrafamento eu estou insistindo porque é um exemplo bom. A gente está no ônibus, aí um começa a reclamar, a gente se deixa levar por aquela onda e a gente, quando vê, sem querer, a gente está reclamando. Então, qual é a proposta? Que a gente, passando a estudar a página do homem de bem e tendo conhecimento espírita, que a gente seja alguém que consiga frear isso. Frear isso onde? Na gente. Então, da próxima vez que a gente for, não é. E aí a Dona Ivone conta uma história de 3 jovens, e esses jovens podia ser qualquer um de nós, que a partir do conhecimento da doutrina, vai mudando. E uma coisa é certa, gente, a doutrina é boa. A gente ainda não é tão bom, mas a doutrina é muito boa. A doutrina, ela faz isso, porque ela é muito clara, ela é muito lógica. Apesar de a gente falar essa palavra estudar, ela não precisa de um entendimento intelectual. Por isso a gente estuda com as criancinhas entendem, né? As inteligências, assim, até às vezes que a gente pensa que uma pessoa não é muito inteligente, consegue entender a doutrina. Tamanha é a clareza da doutrina. Então a doutrina é o que garante a gente poder fazer toda essa mudança. E aí essa história conta de 3 meninos, que eles eram jovens, a Dona Ivone conta assim, e adeptos do espiritismo, né? O mais velho não contava sequer 33 anos, e o mais moço não contava 25 anos. Eles eram funcionários públicos, e de repartições respeitáveis, e quando eles começaram a trabalhar, olha só, no trabalho é uma coisa complicada, né? Porque a gente encontra pessoas de todos os níveis, de todas as situações, é um convívio diário, né? E você quer colocar a vivência da doutrina ali naquele ambiente, mas às vezes o ambiente é muito adverso, né? E foi isso que aconteceu com aqueles três rapazes. Eles queriam colocar em prática, eles haviam frequentado a casa espírita desde criança e tinham sido evangelizados, só que chegou lá, era muito difícil para eles isso. Olha só, o que eles encontraram? Conversações indiscretas, maledicência, comentários pesados, palavreado grosseiro, impróprio, contundente, amoral mesmo, hábitos chocantes para aquele que foi educado na doce escola da moral cristã e sob a proteção das vozes espirituais, materialismo, descrença em Deus, no bem, o egoísmo. Então, presenciados foram os padecimentos que os afligiram durante muito tempo. Mas esses jovens não se revoltaram, deram antes maior valor à educação que no lar doméstico receberam a luz do espiritismo. Também não se amoldaram aos hábitos que observavam,
não aderiram ao palavreado de baixo calão que reprovavam. Vigiaram para que a linguagem que usassem fosse o mais discreta e harmoniosa possível. Se a conversação dos colegas exorbitava do mau gosto, retiravam-se discretamente. Se eram convidados a diversões boêmias, excusavam-se, declarando que seus sentimentos já não se amoldavam ao fato. Então, eles passaram a ter uma posição discreta. Eram, palavreados, comportamentos maledicentes, provavelmente fofoca, uma série de coisas que não combinavam com o que eles queriam viver. Então, o que eles fizeram? Eles, quando não era do gosto deles, eles se isolavam. Eles não apenas não aderiram àquilo que acontecia ao redor deles, eles conseguiram se isolar diante daquele comportamento, mas eles também não tiveram uma situação de enfrentamento. Eles apenas ficaram ali, sendo que eles achavam que era certo, né? Um deles, será que foi fácil fazer isso? Não, porque começa assim, né? Ah, mas não vai, não, fulano é chato, mas fulano quer, devem ter sofrido beça, né? Fulano quer aparecer aí, que banco bonzinho, olha lá, não sei o quê. Imagina, alguém vem contar uma fofoca para você e você não. Ou então escuta e não fala nada, a pessoa logo percebe, né? Eles deviam se destacar naquele ambiente ali. E deve ter sido bastante difícil. Um desses meninos, eles trabalhavam em lugares diferentes. Um deles, cujas funções o obrigava a chegar à repartição primeiro que os demais, decidiu colocar sobre a mesa de trabalho de cada colega uma mensagem educativa, dessas que o céu vem concedendo por acréscimo de misericórdia a todos nós. Os moços assim homenageados leram as mensagens, comentavam a beleza que elas encerraram e gostaram do assunto. Ele chegava mais cedo no trabalho, aí separou umas mensagens dessas que a gente distribui na casa espírita, assim, juntou, e aí ele todo dia botava uma mensagenzinha na mesa. Aí quando uma pessoa chegava, lia essa mensagem. E aí o pessoal começou a gostar. E aí Dona Ivone fala uma coisa que eu achei interessante, que pra gente essas mensagens são tão comuns, a gente às vezes nem dá, lê, que bonito, mas não. Mas ela dizia que para aqueles que não estavam acostumados, aquilo ali foi como se fosse um bálsamo, né? Que provavelmente a espiritualidade devia ajudar e vinha aquela mensagem na hora certa, aquelas coisas que acontecem, que a gente não duvida porque a gente conhece o espiritismo e sabe que tem sempre alguém caminhando. E aquilo foi modificando. E ela dá esse exemplo para contar que esse rapaz tomou essa atitude e os outros tomaram outras atitudes, né? Que foi melhorando o ambiente de trabalho deles. Foi melhorando, e eles passaram a ser, né? Em vez de eles serem influenciados por aquele ambiente que era muito mais numericamente muito maior, né, a nível de número de pessoas, e eles solitários ali, e eles mesmo sozinhos tiveram muito mais influência nos outros do que os outros neles. Por que isso? Porque eles estavam fortalecidos na doutrina e porque eles conseguiram fazer um trabalho da implementação do homem de bem. Porque eles foram o homem de bem dentro do ambiente de trabalho. E é essa proposta que a doutrina traz, que a gente vai fazendo essa modificação. A última mensagem que a gente teria que estudar nesse item, é a parábola do semeador, que Jesus conta para a gente, e que é tão clara, que é uma passagem que praticamente não se precisa de explicação, né? Que é a passagem que a gente vive quando recebe o ensinamento de Jesus, né? A gente recebe esse ensinamento, e esse ensinamento pode ter, de acordo com o solo do nosso coração, pode ter diversos resultados, né? Para que essa semente brote e frutifique dentro de nós. E essa proposta de ser perfeitos é fazer com que esse solo do nosso coração fique apropriado para receber a semente do Evangelho. E esses meninos, eles fizeram isso. E quando a semente frutifica, e a gente deixa ela, né? Quando a gente foca a nossa direção para o lado do caminho da perfeição, quando a gente decide isso firmemente e coloca em prática na nossa vida as palavras, não só as palavras do Evangelho e a doutrina espírita, quando a gente consegue vivenciar, a gente se torna esse solo fértil
que essa semente vai brotar. E essa semente brotada, ela cresce, ela vira uma árvore. E essa árvore, está escrito no Evangelho, ela pode abrigar muitas pessoas. E ela pode alimentar também essas pessoas com seus frutos. Né? Então, esse trabalhinho tão simples, os meninos não fizeram nada demais. Ele levou uma mensagem, botou lá na mesa. Ele não diz que ele pregou, que ele discutiu a mensagem, ele só botou lá a mensagem. Foi a única coisa que ele fez. E ele teve um comportamento diferenciado. O que levou, provavelmente, aquelas pessoas? A gente fica pensando, a gente pode refletir muitas coisas em cima dessa história. A dona Ivane só conta a história. Ela não entra, ela vai falando da doutrina, o quanto que é importante, quanto a doutrina é rica, e ela vai falando do papel desses meninos nesse ambiente de trabalho, mas ela não desenvolve, é um artigo simples. Mas a gente fica pensando muitas coisas, a gente pode pensar muitas coisas, né? O que fez as pessoas acreditarem, qual o comportamento, mas indiscutivelmente, provavelmente, certamente, o que fez a grande diferença desses meninos naquele ambiente de trabalho foi a forma como eles se portavam. Não era o que eles era o que eles eram, né? É o fato, certamente, de eles se portarem de acordo com a proposta apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo do homem de bem. O homem de bem é esse que trabalha, faz um trabalho dentro de si mesmo, faz um trabalho que vai melhorar a sua vida, faz um trabalho que vai levar ele a conquistar as virtudes, vai fazer ele ficar mais feliz. E a partir desse momento, ele vai conseguindo mobilizar aqueles que estão ao seu redor. E aí os outros também vão, e uns vão influenciando no outro. E aí a gente chega à conclusão de que realmente é possível a gente alcançar o ser de perfeitos. Porque a gente não vai estar sozinho. Porque a partir do momento que a gente começa a melhorar um pouquinho, a gente também vai ajudando aqueles que estão ao nosso redor a melhorar. E aí então não tem dúvida. Porque se eu fosse fazer todo esse esforço sozinho, eu ia me sentir muito fraca. E eu ia ter dúvida se eu ia conseguir. Mas o Evangelho mostra que não é dessa forma. Existe uma lei maior que a lei do amor. E essa lei leva à cooperação das almas. Então a gente tem a certeza, seremos perfeitos. E temos que iniciar esse trabalho. Quando? Já, imediatamente. É urgente. O que temos para isso? Todos os instrumentos que precisamos. Todos. Não nos falta alguma coisa? Não nos falta nada. Estamos no lugar certo, estamos com as pessoas certas. E nós, que aqui estamos hoje e nos outros dias, somos privilegiados, porque temos o privilégio de conhecer a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. Né? Sigamos firmes, corajosos, na certeza que Deus nos ampara a todos os momentos. Que assim seja.